meu querido irmão, meu querido amigo em Cristo. Que Deus te abençoe. Deus está te dando uma chance nessa noite. Você que tem compartilhado nossos estudos, nossas mensagens no Face e divulgado para outras pessoas também. Eu tenho aqui uma palavra muito abençoada para você, na qual eu tenho certeza que Deus irá falar de uma forma maravilhosa no seu coração. E a palavra desse momento é o que fazer para não se perder com as perdas. É uma verdade. Muitas pessoas acabam se perdendo diante de um grande sofrimento, diante de uma grande dor, como consequência de uma perda. E o que fazer para não se perder com as perdas? Eu quero fazer duas leituras. Uma no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 5, que nos diz assim: Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi enforcar-se. Depois você pode conferir essa situação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18 e 19. A nossa segunda leitura, ela se encontra no livro de 2 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 26, que vai falar a respeito de uma mulher por nome de Sunami, que nos diz assim: Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela respondeu: Vai tudo bem. Nós estamos diante de duas histórias. Uma de um homem chamado Judas, que foi um dos discípulos de Cristo, foi um dos grandes seguidores de Cristo. Foi uma pessoa que presenciou os milagres, as mensagens e aprendeu muito com seu mestre. Foi um escolhido. E este, após ter traído o seu mestre por 30 moedas, diante do seu remorso, ele preferiu tirar a sua própria vida. Ele tirou a sua própria vida. Ele, na verdade, se perdeu diante dessa sua perda. E a outra história que eu quero compartilhar com você é o livro de 2 Reis 4:26, que fala a respeito de uma mulher por nome de Sunamita, uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar filhos, uma mulher também de posses, rica, não tinha ou não passava por nenhuma necessidade financeira. Ela morava juntamente no meio do seu próprio povo, tinha também ela uma família, e um dos maiores sonhos dessa mulher, ou o maior sonho da sua vida, havia sido realizado, que era o de ser mãe. Deus realizou o seu sonho, e um dia, sem aviso prévio, o seu sonho infelizmente se desmoronou. Seu bem mais precioso morreu. Todo o seu dinheiro, as suas posses, infelizmente, diante dessa situação agora, de nada adiantava. Era apenas um momento de angústia. E diante da sua angústia, tudo que ela possuía, dinheiro, bens, isso agora, infelizmente, não poderia trazer o seu sonho de volta, que era o seu filho. Sua herança, infelizmente, agora estava morta. E eu vejo que diante de situações como essa, quando alguém perde um ente querido, essa pessoa, ela chora, ela entra em pânico, ela se joga no chão, ela, enfim, outras chegam até a murmurar contra Deus, dizendo que Deus não existe. Eu já fiz muitos velórios, já preguei em velórios, e eu convivi com situações assim, diante de perdas. E o mais correto era essa mulher então chorar, se jogar em terra, lamentar, murmurar e até mesmo culpar Deus pelo ocorrido. O certo era essa mulher fazer um escândalo, chamar a vizinhança, se jogar no vale da lamentação e da autopiedade, mas no entanto não foi isso que ela fez. Ela sabia no seu coração que somente uma pessoa poderia lhe ajudar. Alguém que não iria perder o seu tempo relatando a sua história, contando a sua história,
para outras pessoas. Ela precisaria de alguém onde ela poderia confiar agora o seu problema. Alguém que poderia lhe ajudar. Alguém que certamente não iria perder o seu tempo contando toda a sua história, o seu problema a outras pessoas, falando da situação, até mesmo para quem não poderia lhe fazer nada. E esse é o grande problema nosso. Nós muitas vezes, quando relatamos, contamos o nosso problema para alguém que nada pode fazer por nós, e muitas vezes isso acaba gerando até uma consequência. E eu aprendo com essa mulher, ao contrário de Judas, que se perdeu diante da sua perda, o discípulo de Jesus, que ela não se perdeu com as perdas que ela sofreu. Ela não deixou se perder diante daquela perda que ela sofreu. Quantas pessoas, como eu disse, ao perder alguém ou algo de valor significativo, que eu digo, acabam se perdendo. Acabam se perdendo no vício das drogas, acabam se perdendo no alcoolismo, acabam cometendo até mesmo suicídio. Esposa que se perdem ao perder o marido que se perde ao perder a esposa, filhos que se perdem ao perder os pais que se perdem quando perdem o filho, moças que se perdem ao perder o namorado, e assim, consequentemente, empresários que se perdem diante da perda da sua empresa. E nós ficaríamos aqui relatando vários exemplos diante dessa situação. Mas, na verdade, tudo depende da leitura, da maneira, da forma que cada um faz de si mesmo. A maneira como você responde aos desafios em tempo de crise revela, primeiramente, o tipo de leitura que você está fazendo com relação à sua própria fé, com relação ao seu próprio Deus, independentemente do credo religioso. Independente do seu credo religioso, seja espírita, católico, evangélico, a maneira como você responde aos desafios da sua vida no tempo de crise, isso revela o tipo de leitura que você está fazendo do seu próprio Deus, da sua fé. Eu aprendi uma coisa interessante, que para os chineses, crise pode significar duas coisas: perigo ou oportunidade de crescimento. Diante de uma crise, isso representa para você, representa para o ser humano, ou uma oportunidade de crescimento, ou então perigo. Há dois homens na Bíblia cuja biografia serve de inspiração para nós. Os dois homens passaram por caminhos de aflições, mas que souberam fazer uma leitura muito positiva das perdas que eles enfrentaram. E eu vejo que esses dois homens de fé, o primeiro é a história do pai que perdeu o seu filho, o filho pródigo. E a outra história de Jó, que perdeu todos os seus bens e perdeu também os seus 10 filhos. Quando eu vou para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 ao 32, é bem provável que você também já deve, uma ou mais vezes, ouvido essa história da parábola do filho pródigo, ou lido algumas vezes, e você tem encontrado ali, na verdade, que Jesus, diante dessa parábola do filho pródigo, ele procura descrever a família como um lugar de dor e também de alegria, de encontros e também desencontros, de perdas, mas também de ganhos. Ele faz uma leitura diante da parábola da família familiar muito realista, sem contudo deixar de ser otimista. Jesus nunca pregou que a família cristã ela não teria problemas. Jesus nunca pregou que a família cristã jamais passaria por traumas nem dor, ou seja, que ela seria perfeita. Foi para os seus discípulos até que Jesus disse: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Jesus, ele nunca iludiu aqueles que aceitaram seguir. Ele sempre mostrou que haveria problemas na caminhada. Há dois momentos na vida que são perigosos, principalmente quando não há na vida da pessoa profundidade de caráter e nem vida espiritual consistente. O primeiro é quando se está no topo da montanha do sucesso, quando tudo que se faz dá certo, quando as coisas acontecem melhor do que nós planejamos,
quando tudo é motivo para celebração, festa, ou quando se alcançou uma posição de relevância e respeitabilidade. Alguém disse assim que dê poder ao homem e conhecerás o seu verdadeiro caráter. Já J. Breger, ele disse o seguinte: se o diabo não puder usar o fracasso para derrubar você, ele usará o sucesso. E o segundo que eu vejo, o segundo na qual eu percebo, o segundo momento mais perigoso na vida é o tempo das perdas. O pai do filho pródigo, ele fez uma leitura positiva diante da perda que ele estava sofrendo em relação ao seu filho. É só nós observarmos a maneira como esse pai se comporta. Até porque esse pai, ele não desistiu dos seus projetos. Ele não desistiu do seu filho, ainda que ele estivesse sofrendo e vendo seu filho indo embora. Ele não desistiu do seu filho dizendo: eu me arrependo de ter gerado você. Quantas mães, quantos pais que ao longo da história do comportamento dos seus filhos vão esboçando, os pais costumam dizer: como eu me arrependo de ter tido você, filho, como eu me arrependo de ter te gerado. Quantos filhos estão dizendo: pai, eu não vejo a hora de casar, mãe, eu não vejo a hora de me tornar maioridade para ir embora de casa. Eu me arrependo de ser seu filho, sua filha, mas com o pai do pai, ele não desistiu do seu sonho, pelo contrário. Ele continuou acreditando na volta do seu filho e ele jamais desistiu dele. Jó também experimentou a dor da perda. Você acredita ou não, só em um único dia Jó presenciou o sepultamento de seus 10 filhos. É só você abrir o livro que é o seu nome, o livro de Jó, e ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e você vai perceber toda a história de Jó. E o capítulo 42, que é o último capítulo, fala do momento que Deus viu o seu cativeiro. Jó é um dos mais notáveis exemplos de resistência frente à vicissitude, ou seja, frente às mudanças pelas quais o ser humano pode passar a qualquer momento. Todos nós já sofremos com alguma grande perda na vida. Todos nós. Seja o divórcio, a morte de um ente querido, o desemprego, falência, ou até mesmo outro tipo de perda. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo já passou por algum tipo de perda, seja um bem material ou um ente querido. E isso dói, isso machuca. Isso, se nós não tivermos cuidado, nos leva a outras perdas. E todas essas situações, sem dúvida, que são devastadoras e podem acabar com a esperança de qualquer pessoa, não tenha dúvida disso. A vida nos ensina que nem sempre nós ganhamos, nem sempre também nós perdemos. Mas uma coisa é certa: em cada acontecimento nós acrescentamos experiência à nossa existência e temos mais chance de acertar, mais chance de nos corrigirmos. É por isso que para os chineses eles enxergam isso como um momento de crescimento. Sempre deparamos com obstáculos na nossa frente que vão nos fazer desistir, que vão nos motivar a voltar para trás, a olhar para trás, por parecerem muito difíceis de ser superado, de ser vencido. Então eu entendo que com essa atitude nunca será possível superar nenhuma barreira. Se nós tivermos essa atitude de voltar, de recuar, de desistir, nós nunca iremos superar as barreiras que virão contra a nossa vida. As reflexões sobre superação certamente nos fazem pensar a respeito disso e ver que as dificuldades, ver que as barreiras que sobrepõem em nossas vidas devem ser encaradas de forma otimista, por pior que seja. Sem dúvida que a verdadeira palavra, a genuína palavra, que é as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, ela nos leva a encarar os desafios que a vida propõe, por mais difíceis e impossíveis que pareçam, se nós olharmos sempre com o coração cheio de esperança, sempre cheio de esperança. Eu quero contar aqui uma história interessante para você que eu li há pouco tempo sobre problemas são degraus que nos levam à vitória.
Preste atenção, um certo dia um cavalo de um camponês, ele caiu em um poço. E esse cavalo não chegou a se ferir, mas só que ele não tinha condições de sair de dentro daquele buraco por conta própria. E o animal, então, aquele cavalo, ele começou a chorar fortemente durante horas, enquanto o camponês, o dono daquele cavalo, ele tentava buscar uma solução. E finalmente o camponês, ele tomou uma seguinte decisão, uma decisão até cruel. Ele concluiu que já que o cavalo já estava velho e que aquele poço estava mesmo precisando ser tampado porque não tinha mais água, ele chegou a uma seguinte solução. Ele chamou os vizinhos e conversou com os vizinhos e é o seguinte: vamos enterrar esse cavalo vivo aqui dentro. Ele já está velho, nós precisamos tampar esse poço mesmo, não tem como tirar, vamos enterrar esse cavalo. E cada homem então pegou uma pá e começou a jogar terra dentro do poço. O cavalo então percebeu e ele deu conta de que as pessoas que estavam ali queriam na verdade enterrar o filho. Então o cavalo começou a chorar, a entrar em desespero. Porém, para a surpresa de todas aquelas pessoas que estavam em volta, todos aqueles homens, o cavalo ficou quieto e piedoso. E depois de umas quantas partes de terra que ele levou, o camponês então finalmente olhou para o fundo do poço e se surpreendeu no que ele viu. A cada pá de terra que caía sobre as costas do cavalo, aquele cavalo sacudia aquela terra, dava um passo por cima daquela terra e a mesma terra caía sobre o chão. Assim, em pouco tempo, todos viram como o cavalo conseguiu chegar até o topo daquele poço, passar por cima daquele poço e sair dali galopando, trotando, todo feliz. A vida é assim. A vida vai te jogar muita terra nas costas, principalmente se você já estiver dentro de um poço, afundado, esquecido e largado lá. O segredo para sair do poço é sacudir a terra que você está levando nas suas costas e dar um passo sobre ela. Você tomou terra sobre as costas, sacode aquela terra e dê um passo sobre ela como o cavalo fez. Cada um de nossos problemas é um degrau que nos conduz para cima, com otimismo. E com otimismo nós podemos sair do mais profundo buraco se não nos dermos por vencido, se não nos dermos por derrotado. Use a terra que joga na sua vida, use a terra que estão jogando contra você, para você seguir adiante, para você sair vitorioso. Há momentos em nossas vidas que nós nos sentimos pequenos, fracos, inseguros, incapazes e muitas vezes incapazes até de reagir e vencer algumas dificuldades que nós vivenciamos ou vivemos. Certamente isso já aconteceu com todos nós, mas quando paramos um pouco e olhamos para dentro de nós, nós percebemos então quantos obstáculos, quantas barreiras, quantos nãos, quantos momentos difíceis nós já vencemos. Quantos? É aí que nós percebemos a força e a capacidade e o poder que existe dentro de cada um de nós. É aí que percebemos que o fato de nós estarmos escondidos atrás desse gigante chamado medo, chamado dúvida, incapacidade, que vai nos levar a vencer as dificuldades da vida. Quando paramos para fazermos um momento de reflexão da nossa capacidade, da nossa conquista, da nossa estrutura, dos momentos difíceis que já vivemos, então nós vamos vencer. É só mais um e nós vamos vencer. Fica muito fácil de contar, então, o atual momento que você está vivenciando. Fica muito fácil se você perceber que é apenas mais um momento difícil na sua vida. Vencemos tantos outros problemas que não vai ser mais um problema que nós vamos deixar de ser derrotado por ele. Uma coisa é certa: quando você se sentir incapaz e se sentir inferiorizado, pare por um instante.
Faça um momento de reflexão dos obstáculos que você já venceu, sempre priorizando a palavra do Senhor. Assente em seu coração que em situações difíceis que você já venceu, essa será mais uma que você vencerá. Meu querido irmão, quero te dizer uma coisa: não perca tempo pensando no problema. Quanto mais você gasta seu tempo pensando no problema, maior proporção vai tomar sua pessoa, mais forte vai ficar a sua pessoa. Nunca se esquece que você pode vencer mais essa situação, essa dificuldade que você está vivendo. E quando você conquistar a vitória, eu quero deixar aqui algo muito importante para você. Quando você conquistar a sua vitória, não faça como muitos que viram as costas para Deus, principalmente para aqueles que estenderam as mãos um dia para você. Quando você conquistar a sua vitória, convide as pessoas que você ama para compartilhar, para comemorar mais uma conquista, e principalmente aquelas pessoas que nunca te abandonaram. Convide elas, aquelas que principalmente nunca te abandonaram. Até porque essa foi a atitude da mulher que perdeu a sua prata. Essa foi a atitude do pastor que perdeu a sua ovelha. Essa foi a atitude do pai que um dia recuperou o seu filho que estava perdido. Pode ler lá no Evangelho de Lucas, todos eles deram uma grande festa diante de suas perdas, mas quando reconquistaram, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja hoje e sempre, em nome de Jesus. Beijo no seu coração e que esta palavra ela seja motivada na sua vida. Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso que Deus está me usando para falar com você. O que fazer para não se perder com as perdas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Tudo te passou, tudo te ficou pra trás. Cante comigo. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. Glória a Deus.